Bem, pessoal, nesse exemplo aqui que eu vou trazer para vocês, você imagina que a gente tem dois suplementos alimentares, né? Um suplemento alimentar F e um suplemento alimentar V. A concentração de ferro nesses suplementos alimentares, eles foram determinados por 4 métodos distintos. O método do ácido salicílico, o método do tiocianato, o método do ácido gálico e o método do azul da Prússia, o Prussian Blue. Bem, então, basicamente, eu venho ensinando essa parte de estatística durante o curso de Química Analítica durante alguns anos, né? Bem, eu observo assim que os alunos eles têm facilidade de comparar um ou dois testes, mas sempre aparecem dúvidas do tipo, tá, como é que eu comparo mais de um teste, né? Por exemplo, o teste T, ele pode ser utilizado para comparar dois testes, né? N igual a 2. Mas como é que a gente compara mais de um teste, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a concentração de ferro em um comprimido e, quer dizer, concentração não, a massa de ferro, né? No suplemento alimentar. Foram feitas 18 determinações com cada um dos métodos. Aí vem a pergunta, né? Esses métodos fornecem resultados iguais? Bem, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui em dados, análise de dados. Em análise de dados, você tem um pacote de ferramentas estatísticas, né? Então, geralmente, a gente usa para comparar vários testes, né, várias amostras, a nova, né? A nova de fator único, também conhecida como one-way ANOVA. Muito bem, eu vou selecionar aqui no Microsoft Excel o intervalo que eu desejo analisar. Vou colocar aqui a saída, essa célula, para que os resultados apareçam aqui. Muito bem, eu coloquei. Ele me deu um F de 7,28 e um F crítico de 2,7. O que isso quer dizer? Que não, esses testes não são idênticos, né? Você imagina que o F calculado é maior que o F crítico, então a hipótese nula é rejeitada, né? Os testes, esses testes, eles não dão o mesmo resultado. Tá, mas professor, será que algum desses métodos, né, que a gente usou 4 ensaios colorimétricos distintos, né? Tem como eu dizer se só o método do ácido gálico é diferente dos demais, né? Todos os testes, todos os ensaios que foram utilizados aqui, eles dão resultados diferentes, né? Uh, ou existe alguma correlação, né? Por exemplo, eu posso dizer que esse ensaio, né, o ensaio do azul da Prússia, é igual ao ensaio do salicilato, né? Como que eu posso visualizar isso, né? Eu sei que os 4 métodos não são idênticos, mas existe alguma similaridade, alguma dissimilaridade entre esses testes, né? Olha, o Excel é uma ótima ferramenta, mas alguns cálculos estatísticos ele não faz, como o teste de Tucker e o boxplot, né? Isso eu vou mostrar para vocês aqui. Olha, então você tem aqui o R, né? Ele é totalmente gratuito, né? Você pode baixar ali da internet gratuitamente. Ele é um programa super leve também, né? Não é aqueles programas que vão ocupar 5, 10, 20 gigas do teu PC, ele é bem pequenininho. Uh, você pode trabalhar aqui com R, né? Um dos problemas do R é que ele é como o Octave, como o MATLAB, como o Python, né? Você tem que digitar os comandos. Eu não sei digitar, né? Aí você vai falar, pô, você está falando que não sabe digitar os comandos, você vai falar para a gente usar esse programa aí. Olha, então, esse programa aqui ele tem uma grande vantagem, porque ele tem um pacote que chama R Commander, que ele tem uma interface visual, como qualquer outro programa que você deve estar acostumado a utilizar, né? Bem, então você pode vir aqui em pacotes, load package, né? Carregar o pacote. Aí ele vai aparecer aqui uma série de pacotes e você vai carregar o R Commander, né? Eu também poderia escrever library e colocar o comando, né? Mas eu prefiro fazer assim.
né? Então, aqui ele está carregando o conjunto de pacotes, né? Na descrição do vídeo, eu coloco um resuminho para vocês, né? De como você instalar o R e como você instalar o R Commander, tá? Então, na descrição, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, como você instala, deixa de instalar o R Commander, embora seja extremamente simples todo o processo, né? Bem, então vamos lá. Eu vou carregar aqui o meu pacote, que é o R Commander, né? RCMDR, R Commander. Vou dar OK, ele vai carregar o R Commander para mim. Lembrando que o R Commander ele tem uma interface visual, né? O que facilita muito os cálculos, né? Você pode utilizar, fazer uma série de cálculos estatísticos com o R Commander sem digitar um único comando, né? Muito bem, ele está carregando aqui. Deixa eu só... Ele está carregando. Demora um pouquinho. Eu estou com um monte de coisa aberta no meu computador. Está carregando, está pensando ainda. Pronto, carregou. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar meus dados no R Commander para trabalhar com eles, né? Bem, uma coisa que é uma vantagem que o R Commander tem é que ele importa os dados de uma série de outros programas, entre eles o Excel. Então, eu vou vir aqui, Data, importar os meus dados, vou importar do Microsoft Excel, né? Então, eu vou vir aqui, eu vou falar que aqui é o Variable Names in the First Hold of Spreadsheets, né? O nome das variáveis está na primeira coluna. Vou dar OK. Bem, então aqui eu vou... Esses dados que eu mostrei para vocês estão nesse Spreadsheet One, tá? Muito bem, ele já carregou. Só que tem um detalhezinho. Tem essa planilha aqui, Excel, né? Os dados que estão nessa Spreadsheet One, né, nessa Spreadsheet 1, elas são exatamente esses dados que estão aqui, né? Você imagina o seguinte, que o R Commander, para trabalhar com os dados, né? Então, basicamente, aqui você tem o suplemento F e aqui você tem o suplemento alimentar EV, né? Então, você imagina que o que está aqui na primeira coluna são as concentrações de ferro determinadas para esse suplemento F. Aqui, o que tem na segunda coluna? As massas de ferro no suplemento V, determinada com esses testes, né? Então, quando ele faz os testes estatísticos, você tem que dizer para ele quais são as variáveis qualitativas, né? No caso, as variáveis qualitativas são o tipo de ensaio que eu fiz, né? Então, eu tenho que deixar claro para o R que na coluna C eu tenho a minha variável qualitativa, né? Que são os testes que foram utilizados, né? Então, se eu deixasse os dados como eu apresentei aqui para eu usar no Microsoft Excel, já não ia conseguir utilizar no R Commander, tá? Então, a tabelinha que a gente está trabalhando é essa daqui. Eu vou entrar aqui no R Commander. Eu posso visualizar esse conjunto de dados, né? Ó, tá aqui o conjunto de dados que a gente colocou no R. Você pode ver que são as massas de ferro no suplemento F e no suplemento V. Aqui são os ensaios que foram feitos, né? Ensaio do salicilato, o ensaio do tiocianato, o ensaio do ácido gálico e o ensaio do azul da Prússia, né? Então, aqui estão os dados que vão ser trabalhados, né? Então, voltamos à nossa questão inicial, né? Essa tabela que eu mostrei para vocês no começo da aula, né? Vocês podem observar essa tabela aí na descrição do vídeo, né? Como vocês podem ver aqui, a questão é, eu estou analisando uma amostra de ferro, eu quero saber se eu estou analisando, né, um suplemento alimentar, eu quero dizer a massa de ferro nesse suplemento alimentar. Eu fiz isso por 4 ensaios distintos. Será que esses ensaios dão resultados iguais, diferentes, eles são todos iguais, ou tem algum que seja diferente apenas, né?
Como eu já tinha mostrado para vocês com a nova no Microsoft Excel, eu já obtive um F calculado menor do que o F, maior do que o F crítico. Isso quer dizer que tem alguma diferença aqui, mas ele não me diz qual a diferença. Isso eu posso observar no R Commander, né? Então, posso vir aqui no meu R Commander, clicar aqui em gráficos, e aqui eu posso fazer um box plot, por exemplo. Eu vou fazer o box plot para o comprimido F. Vou dar apply, opa, desculpa, eu vou ter que vir aqui e falar para ele fazer o box plot, né, de acordo com os ensaios. Ele vai fazer um box plot para cada ensaio. Como eu não tinha separado ensaios aqui, ele me fez o box plot para ele me fez o box plot para todos os dados, né? Então vou dar aqui um apply e pronto, né? Então aqui você tem os box plots para o ensaio do ácido gálico, para o ensaio do azul da Prússia, para o ensaio do tiocianato e para o ensaio do salicilato, né? Se você for ver como que funciona os box plots, né? Aqui você tem o Q1, Q2 e Q3. Tá, mas o que é Q1, Q2 e Q3, né? Você imagina que esse é o lower quartile, né? Essa daqui é a mediana e esse daqui é o terceiro quartil, né? Primeiro, segundo e terceiro quartil, né? Você imagina que qual que é a vantagem de você trabalhar com a média, né, com a mediana ao invés da média? É aquele negócio, tem 100 pessoas, né, formadas numa universidade, 99 ganham R$ 1.000 e uma ganha 100 mil. Né? Então, você imagina que nesse conjunto a mediana vai ser 1, né? E a média, né, vai ser 2. Né? Você imagina que valores extremos puxam a média dos resultados, né? Enquanto a mediana não se altera para valores extremos. Né? Bem, então aqui a gente tem os box plot. Né? Você pode observar que o maior intervalo, né, interquartil foi obtido para o método do azul da Prússia e para o método do tiocianato, né? Então você pode dizer assim que o desvio padrão, né, desculpa, não vamos confundir desvio padrão, né, com intervalo interquartil, né, com um intervalo entre quartil. Mas você pode observar, né, que a precisão que você obteve com o método do ácido gálico, com o método do salicilato, é maior que a precisão que você obteve com o método do tiocianato ou com o método do azul da Prússia, né? Isso daqui reflete o jeito com que esses ensaios foram feitos, né? Como que esses ensaios aí foram feitos? Né? Você imagina que a curva de calibração que eu usei para o ensaio do salicilato, ela foi feita de 4 a 20 miligramas por litro, enquanto a do tiocianato e do azul da Prússia foram feitos de 1 a 5 miligramas por litro. Né? Então, você imagina que, como eu quantifiquei concentrações maiores com o método do salicilato, você pode imaginar, né, que o intervalo entre quartil acabou sendo menor. Né? Isso quer dizer o quê? Quanto maior a concentração que eu estou quantificando, né, maior a minha precisão. Né? Bem, enfim, se a gente for comparar os resultados aqui, você vai ver que o ensaio do tiocianato, né, ele deu resultados que ficaram fora dos resultados que eu obtive com o ensaio do ácido gálico, do azul da Prússia e do salicilato. Né? Então, você pode imaginar aqui, você olha aqui e fala, ó, o método do azul da Prússia e o método do salicilato dão resultados similares. Né? Eu posso dizer, de uma certa forma, que o método do ácido gálico dá resultados similares com o método do tiocianato, né? E também com o método do salicilato. Né? Então, assim, uma boa maneira de você visualizar o seu conjunto de dados é utilizando o Blockplot, né? Você pode observar também que todos os outliers eles são discriminados aqui no Boxplot, né? Todas aquelas amostras que ficaram muito fora do conjunto dos dados, né, que a gente chama de outliers, eles estão sendo mostradas aqui. Né? Muito bem. No R Commander,
eu posso fazer a nova também, né? Está escrito aqui one away a nova. Eu vou fazer a nova para os resultados que eu obtive para o comprimido F, né? Para o suplemento alimentar F. Vou dar apply e ele vai me dar exatamente o mesmo resultado. E ele vai me dar exatamente o mesmo resultado que o Excel tinha me dado, né? Ele me deu um F calculado de 7,29 e deu um valor P de 0,02, né? Que é muito menor do que o valor P aceitável de 0,05. Então, o R Commander me falou o mesmo que o Excel falou, né? Então, eu posso fazer a nova utilizando o Excel e também posso fazer a nova utilizando o R Commander, né? Tá, mas, professor, você ainda não falou como que a gente compara esses ensaios, né? Quais deles são iguais, quais deles são diferentes. Então, você pode fazer isso daqui, por exemplo, pelo teste de Tucker, né? Então, você vem aqui em estatísticas, médias, vai em One-Away nova, só que aí você seleciona Pairwise Comparison e o Welch Test, e o Welch F-Test. Aí você dá Apply e OK, né? Então, você imagina que todos os testes que caem nessa linha, todos os pares que caem nessa linha, eles são equivalentes, né? Então, por exemplo, o método tiocianato e o método do ácido gálico dão resultados semelhantes. O método do ácido gálico e o método do azul da Prússia não dão resultados semelhantes para o caso do comprimido F. O método do salicilato e do ácido gálico, né, eles dão resultados semelhantes. O método do tiocianato e o método azul da Prússia não dão resultados semelhantes, né? O método do salicilato e o método azul da Prússia dão resultados semelhantes, né? O método do salicilato e do tiocianato também dão resultados parcialmente similares, né? Você vê que está bem aqui na pontinha, né? Tanto a comparação do ácido salicílico do método do salicilato com o ácido gálico, né? Eles estão bem aqui na pontinha, tá vendo? Né? Então a gente tem essa opção aqui, né, de usar o Family Wise Confidence Level para dizer se os métodos são similares ou não, né? Então, assim, através desse teste eu posso falar, os resultados que eu obtive com o método do azul da Prússia são diferentes dos métodos que eu obtive com ácido gálico para essa amostra, né? Bem, enfim, né, então é assim que funciona o R Commander. Um gráfico também que eu acho bem interessante é o gráfico das médias, né? Então aqui plot of the means, né? O gráfico das médias. Então você pode fazer o gráfico das médias, né? Então eu vou ver a média dos resultados e o desvio padrão para cada um dos ensaios, né? Então quando eu faço o gráfico das médias, né, já fica bem evidente aqui, né? Aqui eu tenho a média, né, e mais ou menos o desvio padrão dos dados, né? Então já fica bem evidente aqui, né, que o método do azul da Prússia dá resultados maiores né, na maioria dos casos, que os outros 3 ensaios, né? Que os resultados que eu obtive com ácido gálico ficam muito próximos dos resultados que eu obtive com o método do tiocianato, né? É um jeito interessante de você visualizar isso daqui, né? Um outro jeito interessante de você visualizar isso daqui é através do dot plot, né? Você vem aqui, faz um dot plot, clica em... Não esqueça de selecionar os ensaios, né? Que você vai fazer o dot plot, né? Um gráfico de pontos para cada um dos ensaios, né? E para cada uma das amostras. Você vem aqui, dá um apply, aí você vê como que ficou a distribuição dos seus resultados para cada um dos ensaios, né? E também, esse daqui é uma ferramenta poderosa, né? Essa daqui também é uma ferramenta poderosa para você observar os outliers, né? Eu acho que o eixo X não precisa colocar, né?
Você não precisa colocar o... Vamos ver. Graphs. Plot of... Não, desculpa, não é mais o plot of means, né? Gráficos. Dot plot. Assign. Bem, então aqui você tem os ensaios, né? Então aqui, por exemplo, aqui ele fez a escala, né, de 28 a 38, né, um pouquinho, porque você tem todos os valores que você obteve com os 4 ensaios estão aqui, né? Então você pode observar que, por exemplo, com o método do azul da Prússia, né, a maioria das suas amostras ficou nesse intervalo, mas você teve algumas amostras aqui que ficou nesse intervalo maior, né? Isso daqui puxa um pouco a média dos resultados para cima, né? Mas não muito a mediana. Quando você fez o método do salicilato, a maioria dos resultados ficou aqui nessa faixa, né? Isso daqui reflete o que a gente já tinha dito anteriormente, né? O ensaio do salicilato, quando a gente fez o box plot, né? Você viu que o intervalo interquartil do método do salicilato era menor do que o dos outros métodos, né? Então isso daqui reflete a distribuição dos dados, né? Você imagina que a precisão obtida com o método do salicilato acabou sendo maior do que a obtida com os outros métodos, né? Então você imagina que o box plot também é uma ferramenta interessante para ser... O dot plot é uma ferramenta interessante para ser explorada com R Commander, né? Bem, para não ficar devendo nada para vocês, né, eu vou também fazer com outro suplemento alimentar, né? Então a gente olha aqui na tabelinha do Excel, né, os resultados para esse suplemento alimentar aqui, que é o suplemento alimentar V. Eu posso clicar aqui em dados, análise de dados, a nova de fator único, vou selecionar o intervalo que eu quero colocar, que estão os dados que eu quero analisar. Não esqueça que, por exemplo, o Excel ele faz a nova entre colunas e linhas, né? Então você imagina que os resultados que eu obtive com cada um dos ensaios estão em colunas distintas, né? E eu vou selecionar aqui o intervalo que eu quero os meus resultados. No caso, eu vou selecionar essa célula aqui, né, que é o P25. Então aqui o Excel faz a nova para mim. Ele me dá um valor F de 8,62 e um valor de F crítico de 2,73. Como o valor de F calculado é maior que o valor de F crítico, né? Você também pode imaginar que o valor de P é menor do que 0,05. A gente rejeita a hipótese de que todos os ensaios dão resultados iguais. Aí a gente cai no mesmo problema que quando a gente analisou os resultados obtidos para o suplemento alimentar F, né? Aí vem a questão, tá, esses ensaios não dão o mesmo resultado, mas algum deles dá resultados similares? Pode ser que apenas um desses ensaios dê resultados diferentes dos outros 3, né? Bem, então, o jeito da gente analisar isso daqui é como? Através do box plot, né? E do gráfico através do box plot, né? Do dot plot, a gente vai precisar usar o R Commander agora. Então eu vou vir aqui de novo no R Commander. Eu já coloquei os dados no R Commander, então eu só preciso fazer os gráficos agora. A gente vai começar fazendo um box plot. A gente vai selecionar os dados para o suplemento alimentar V e vai falar para ele fazer por ensaio, né? A gente clica aqui em Apply, ele vai gerar os box plots, né? Mais uma vez, né? Lembra que eu falei para vocês que esses dois ensaios aqui, o ensaio do azul da Prússia e do tilcianato, as curvas de calibração foram feitas de 1 a 5 miligramas por litro, né? Do salicilato de 4 a 20 miligramas por litro de ferro e do ácido gálico de 2 a 10 miligramas por litro, né? Então, assim como no caso do suplemento alimentar F, no suplemento
suplemento alimentar V, você pode ver que o intervalo interquartil para o ácido salicílico é menor do que nos outros 3 ensaios. O intervalo interquartil do ácido gálico é menor do que o intervalo interquartil do azul da Prússia e do tiocianato. Né? Então, você imagina que a maior precisão eu obtive com o ensaio do salicilato, depois com o ensaio do ácido gálico, enquanto que esses dois, o azul da Prússia e o tiocianato, a gente teve intervalos semelhantes, né? A gente teve intervalos interquartil semelhante. Em outras palavras, né, a gente teve uma precisão inferior à obtida com os outros 2 ensaios, mas semelhante, né? Tá, se a gente for observar a média dos resultados, eu já vejo aqui que o método do tiocianato deu resultado, lembra que essa linha preta aqui é o Q2, né? O segundo intervalo, ou a mediana dos valores. Né? Lembra sempre do exemplo que eu falei, né? Das pessoas formadas por uma universidade X, né? 100 pessoas formadas na universidade X, onde 99 ganham R$ 1.000 e uma ganha R$ 100.000. A média é R$ 2.000 e a mediana é R$ 1.000. Valores extremos não afetam de maneira significativa a mediana. Né? Então, você pode observar que a mediana dos resultados para esses 3 ensaios aqui, do tiocianato, do salicilato e do ácido gálico, está bem próximo. Né? Agora, no caso do azul da Prússia, a mediana dos resultados obtidos está bem distante da dos obtida com os outros 3 métodos. Né? Então, é bem provável que o teste de Tucker mostre para mim, né, que todos os testes são equivalentes, né, exceto o método do azul da Prússia. Então, agora, eu vou fazer o teste de Tucker e vou confirmar isso daqui. Então, eu vou vir aqui em estatísticas, médias, a nova de fator único, e vou fazer agora o teste de Tucker para os dados obtidos com suplemento alimentar V. Vou dar Apply, e aqui está. Né? Então, você pode ver que as minhas observações iniciais, elas foram cumpridas no que a gente obteve no teste de Tucker. Né? Então, quando a gente olhou o box plot, a gente já sabia que todos os ensaios iam ser equivalentes, mas apenas o ensaio do azul da Prússia ia ser diferente dos outros 3. Né? Isso daqui ficou demonstrado no Family-Wise Confidence Level. Né? Isso daqui ficou demonstrado, né, pelo teste de Tucker. Tá? Então, você imagina que o box plot em si, ele já te responde a pergunta, né? Mas os ensaios, eles são todos iguais, Uma vez que a nova já falou que os ensaios não são todos iguais, né? Quando você vai responder aquela pergunta, tá, mas só um deles é diferente, quais são iguais, quais são, né, estatisticamente certo é falar, né? Quais os ensaios dão resultados equivalentes, quais não dão resultados equivalentes, o box plot já te ajuda a responder isso. E o teste de Tucker é uma confirmação Você pode confirmar as suas observações no box plot através do resultado do teste de Tucker. Só para não perder o costume, vamos vir aqui em gráficos, vamos fazer o dot plot, né? Já está selecionado aqui por ensaio, e eu clicar em OK. Então, vamos ver aqui. Gráficos. OK. Opções. E voilà. Né? Então, aqui você tem a distribuição dos dados, né? Para o ensaio do ácido gálico, do azul da Prússia, do tiocianato e do salicilato. Como você pode observar aqui, né? Você pode observar que os resultados, né, para o tiocianato, eles ficaram bem mais dispersos que com o resultado do salicilato e do ácido gálico. Né? Então, o dot plot é um jeito interessante de você observar a distribuição dos dados. Né? Então, você já fez aqui o dot plot.
Um outro gráfico também que eu acho muito interessante são os histogramas, né? Então, por exemplo, você clica aqui nos histogramas, você faz um histograma para distribuição, né, dos seus resultados, né? Então, ó, você pode, olha só, você pode observar que estão bem centrados, então você pode ver que estão bem dispersos os resultados que foram obtidos com o método do azul da Prússia e com o método do tiocianato. Já os resultados obtidos com o método do ácido gálico e com o método do salicilato, eles já deram resultados bem mais semelhantes, né? Quer dizer, eles já deram resultados que estão bem menos dispersos, né? O certo é dizer isso, né? Com o método do azul da Prússia e do tiocianato, você obteve resultados mais dispersos do que você obteria, né, do que você obteve com o método do ácido gálico e com o método do salicilato, né? Então você pode ver que o R Commander, né, ele é uma ferramenta muito interessante para você fazer certas análises, certas observações que você não pode fazer com Excel, né? Bem, esse conjunto de dados aqui que a gente trabalhou no, no R Commander, ele está no link na descrição do vídeo. E toda essa planilha aqui, né, para você trabalhar no Excel, né, também está na descrição do vídeo, né? Todos esses resultados estão essas planilhas estão na descrição do vídeo, né, para você poder trabalhar com os dados, né, testar os dados no R Commander se você assim desejar, né. Eu digo que você só aprende alguma coisa quando você faz. Você pode até achar que você aprendeu, mas para você saber entender mesmo, né? Bem, eu espero que meu vídeo te ajude a entender tudo muito bem. Mas você só vai saber mesmo a hora que você pegar os dados, né? Importar para o teu R Commander e fazer os gráficos, né? Você só vai saber mesmo a hora que você pegar esses dados, importar para o teu R Commander e fazer todos esses gráficos, né? Então, nesse vídeo, eu dei um passo a passo para vocês fazerem os gráficos. Como vocês podem ver, o R Commander ele tem uma interface totalmente visual, igual aos programas que a gente está acostumado a utilizar. Ó. Você não precisa digitar comando nenhum, é só você selecionar aqui nos menus o que você quer fazer, tá? Tanto o R quanto o R Commander são freewares, né? Ou seja, você baixa e utiliza esses programas de maneira inteiramente gratuita, né? Por exemplo, tem alguns programas como o MATLAB, né, que também como o MATLAB, que você tem que pagar pela licença, né? Você tem que hoje em dia, né, não se usa, o computador não tem nem mais drive de CD, né? Eu escrevi num artigo assim, você pode baixar da internet gratuitamente, né? Não, todos os programas hoje tu baixa gratuitamente da internet, né? O que você vai pagar para a licença do programa para poder usar, né? Então você pode obter gratuitamente, utilizar gratuitamente esses softwares. E a gente tem uma na universidade hoje, não digo só na universidade que eu trabalho, que é a Universidade Regional de Blumenau, mas em todas as universidades aí no país, no mundo, né? Eu vejo que tem toda uma vertente, né, para utilizar o R Commander, né? Porque certos cálculos estatísticos, né, embora as planilhas sejam extremamente poderosas para fazê-los, né, certos cálculos estatísticos eles ficam melhores em programas como R, por exemplo. Tá? Então, pessoal, as planilhas estão na descrição do vídeo e qualquer dúvida vocês podem me acionar ali por e-mail. Tá? Então, até a próxima aula.